Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe de Souza, sou criador do site psicologiamsn.com e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os principais livros que a gente pode utilizar para começar a estudar psicologia. A gente já tem um texto no site sobre isso, né? O texto é Melhores Livros para Começar a Estudar Psicologia e a gente tem a lista completa lá. Mas eu achei legal a gente fazer um vídeo para eu mostrar também alguns livros e até acrescentar alguns nessa lista. É claro que, como toda lista dos melhores, a gente vai deixar de fora alguns livros também igualmente importantes, mas essa seria a minha recomendação pessoal dos livros que podem ser úteis para quem está pensando em fazer psicologia, para quem está, de repente, no ensino médio e quer estudar, ou quem gosta muito de psicologia, até poderia ou já pensou de fazer faculdade de psicologia, mas por um motivo ou outro acabou não fazendo e gosta da área e quer aprender mais. Esses são os livros que eu acho que são bastante úteis para esse começo justamente do estudo. É claro que todos esses também são úteis para quem já está formado, está se formando, e são livros que eu considero básicos, assim, que a gente deveria ter sempre na nossa biblioteca pessoal. O primeiro livro, esse livro ele foi publicado em 2012, eu me formei em 2006, né, 6 anos antes da publicação desse livro. Então, na época da faculdade não existia esse livro, mas eu vi muita divulgação dele em livraria e tal, e também em grandes sites, grandes portais aí de vendas, né, grandes e-commerce. E ele é muito legal, porque ele é todo gráfico, assim, sabe? Ele é bastante didático. Aqui a gente tem uma explicação básica sobre a obra do Martin Seligman, que foi o criador da psicologia positiva, que é uma abordagem nova desse milênio já, né, dos 2000 para frente. E ele tem uma biografia do autor, tem explicando o que é a questão da felicidade, da psicologia positiva, tem esses gráficos também, né, aqui do lado. Não sei se está dando para ver perfeitamente aí. Mas ele é inteirinho assim, né? Aqui no caso da Mindfulness Psychology, o Jon Kabat-Zinn. Então ele pega o autor, pega o contexto de produção, os anos em que foram publicados, o que é cada abordagem, o que é cada linha, e ele vai descrevendo de uma maneira bem interessante mesmo. E é muito legal, porque mesmo quem já formou, provavelmente não ouviu falar de todos esses autores. Para quem não sabe, a psicologia é uma área muito ampla, a gente estuda sobre tudo praticamente que tem a ver com o ser humano. A gente estuda memória, cognição, comportamentos antissociais, psicopatológicos, sonhos, comportamento no trabalho, comportamento social, comunitário. Enfim, é uma área muito ampla de estudos. Então, por isso, até a capa é bastante interessante, né? Ele tem alguns dizeres assim. E, enfim, é bem legal porque mesmo para quem já se formou pode aprender ainda com esse livro também. Um outro livro que é dessa linha, quer dizer, um livro bastante geral e faz um apanhado bem grande sobre as várias abordagens, é esse livro do Schutz and Schutz, História da Psicologia Moderna. Ele tem por volta de umas 500 páginas, né? As páginas são grandes também, é um livro grande. E ele pega toda a história da psicologia desde o começo, lá do Wundt, do primeiro laboratório de psicologia, e passa por toda a história da psicologia no século XX, até chegar enfim, na década de 80, 90 por aí, que ele pega. Ele é muito interessante, ele é mais aprofundado, claro, que esse livro da psicologia, esse vermelho. Ele vai mais no fundo assim, de cada questão, mostra a produção, tem sugestões de leitura, né? Por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês. Ele tem sugestões de leitura, enfim. E é bastante completo, né? Então também dá esse apanhado geral. Sempre que a gente vai começar a estudar uma área, a gente, por exemplo, quer estudar filosofia, ou economia, ou matemática, é muito legal a gente ter a noção da história, né? A história como disciplina científica, assim, disciplina acadêmica, é muito interessante também, é um curso fantástico. E ele dá uma perspectiva, a história dá uma perspectiva do que foi feito, né? De onde começou, por que começou, como começou, e vai dando os desdobramentos, as rupturas, as diferenças entre as diversas escolas. Esses dois livros são bem gerais.
quando eu fui pensar essa lista, eu fiquei pensando sobre o Freud, né? A gente sabe que existe uma diferença grande entre a psicanálise e a psicologia, mas muito da psicologia, especialmente a psicologia clínica, vem a partir das contribuições do Freud. E, bem, eu tive dúvida, mas de certa forma não, né? É importante estudar psicanálise quando a gente está na faculdade de psicologia. Algumas faculdades de psicologia têm uma vertente mais forte ligada à psicanálise freudiana, lacaniana, kleiniana. A psicanálise também tem várias vertentes. Mas o livro que eu acho fundamental para aprender Freud é esse daqui do Renato Mezan, é um psicanalista brasileiro. Ele é brilhante, assim, na minha opinião, é muito bom mesmo. Esse livro, para vocês terem uma ideia, é uma dissertação de mestrado que ele fez, e ele pega toda a obra do Freud e vai mostrando como que o Freud foi construindo e elaborando os conceitos dele, e também como sentiu a necessidade de ir modificando esses conceitos ao longo do tempo. Então, de certa forma, ele também faz um apanhado geral da obra do Freud, mas ele é bem claro, ele é um filósofo, né? Ele tem uma formação em filosofia e depois seguiu, ele é um psicanalista hoje, e é professor também de psicanálise e de psicologia. E é muito bom, a trama dos conceitos que chama, recomendo também, é fundamental para quem quer estudar psicologia e quem quer estudar psicanálise. Do Freud eu recomendo, o Freud mesmo, né, o livro escrito por ele, é esse daqui, começar por esse, Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise. Essa é a edição da Imago, né, uma edição da Standard Edition. A gente tem Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise, parte 1, 2, e a gente tem a parte 3 também. Isso em 1915 e 1916, o Freud achava que ele ia morrer, ele tinha uma superstição de que ele poderia morrer nessa idade, e aí ele começa a tentar divulgar mais a psicanálise, passar o conhecimento que ele tinha adquirido de uma forma mais clara, mais sintética, mais para o público em geral, então por isso ele faz essas conferências. Ele não morre nessa época, ele vai morrer 20 e tantos anos depois, e aí ele tem também as novas conferências introdutórias sobre a psicanálise. Eu recomendo, e também recomendo História do Movimento Psicanalítico. São esses 3 livros que eu recomendaria para começar a estudar a psicanálise pelo Freud mesmo. Claro que o livro do Mezan é muito útil, é fundamental na minha opinião, mas é bacana também a gente pegar o autor nele mesmo. Eu não poderia deixar de falar do Jung, que é um autor que eu estudo no doutorado. A gente tem esse livro, História... melhor dizendo, Memórias, Sonhos e Reflexões, né? É uma autobiografia. Para quem gosta de psicanálise, para quem curte o Freud também, ele é legal, porque o Jung trabalhou com o Freud um período, e ele tem um capítulo só sobre o Freud, só sobre a psicanálise, e também tem um capítulo bastante aprofundado sobre a obra inteira dele. O Jung produziu 18 volumes, o Freud 23 volumes, né? E ele também tem um capítulo que é muito legal que chama Confronto com o Inconsciente, quando ele vai lidar com o próprio inconsciente dele, com as imagens, e que ele vai publicar depois no livro vermelho. Um outro trabalho do Jung, que é bastante interessante, é esse daqui, O Homem e Seus Símbolos, né? O Jung era um autor, claro, quando você acostuma com a linguagem do autor, tudo fica mais fácil, mas de certa forma o Freud ele era mais claro e mais didático nos textos dele do que o Jung. O Jung era bastante digressivo, falava muita coisa até chegar no ponto. Ele tem o Migliorini, que é um autor brasileiro aqui nosso, né? Também ele fala que o Jung ele tinha um estilo circunambulatório, ele dava muitas voltas, né, para chegar num ponto. E aí ele tem essa demanda de falar para um público mais... de falar de uma maneira mais acessível para o grande público. E ele se recusa, ele acha que é impossível dizer o que ele tinha descoberto na psicologia acadêmica, na psicologia analítica. Ele acha que é impossível passar isso de uma maneira clara. Aí ele tem bastante demandas para os jornalistas, editoras, pedem um livro que seja fácil para todo mundo entender, que é um livro vendável, né? Imagina, um livro que é direcionado só para um público de especialistas, ele vai vender pouco. O livro que é direcionado para todo mundo vai vender muito mais. Então as editoras ficaram em cima dele, ele acabou tendo um sonho que ele viu, ele mesmo falando para um público muito grande, que é ele dá origem a esse livro, tá? O Homem e Seus Símbolos. Ele é legal também porque ele é bastante gráfico, ele vai explicando os conceitos sobre arquétipo, sonho, tipos psicológicos, sombra, todos os conceitos dele através de imagens e tudo mais, né? Então ele cita cinema, ele cita movimentos políticos, sociais, manifestações culturais, antropológicas e por aí vai.
O livro não é só dele, é Jung e colaboradores, mas ele tem um capítulo grande, que é o Homem e o Inconsciente, chegando ao inconsciente que chama, e a primeira imagem que dá é essa, da entrada do túmulo do Ramsés no Egito. É bem legal. Eu acho fundamental esse livro também. A psicologia tem várias abordagens teóricas. As três principais são a psicanálise, a gente inclui o Jung, de certa forma, dentro da psicanálise. Na França, muitos autores chamam o Jung de psicanálise junguiana, né? Apesar de ter as diferenças, tem esse, enfim, é fundamentado na ideia do inconsciente, né? Então a gente tem o Freud, a psicanálise, e os autores que acabaram colaborando com o Freud saíram da psicanálise depois. Então a gente tem esse grande campo que é a psicanálise. Outra abordagem importantíssima é o behaviorismo. Então a gente tem esse livro do Skinner sobre o behaviorismo. Behaviorismo quer dizer comportamentalismo, se a gente for traduzir, e to behavior é se comportar. Então, nesse livro do Skinner, ele é bastante básico, assim, dá pra gente entender claramente, ele fala das causas do comportamento operante, comportamento inato, comportamento verbal, pensamentos, causas. Enfim, é um livro que eu considero básico também para entender essa segunda abordagem, que é a abordagem behaviorista dentro da psicologia. Também do Skinner existe esse livro, Análise do Comportamento. Hoje está fora de edição esse livro, mas ele é muito legal porque a forma como ele vai fazendo, ele é um livro que você mesmo aprende por você mesmo, né? Então você vai passando para frente, você vai lendo aqui o texto, ele é como se fosse perguntas e respostas. Então você vai completando e aí você lê a resposta na parte de trás, né, das perguntas da página anterior. À medida que você vai progredindo no livro, você vai aprendendo e você vai vendo se você está aprendendo mesmo ou não. É um método bastante interessante, que seria muito legal se fosse passado para a tecnologia hoje, né, para um software, para um aplicativo de tablet, assim. Ficaria muito legal se fosse feito. Ele, como eu disse, está fora de edição, mas a gente encontra em sebos, tem na estante virtual, eu comprei na estante virtual. Bem, esses são os livros que eu considero básicos para a gente começar a estudar psicologia. Existe outro livro também que eu recomendo, mas já é um pouquinho mais aprofundado, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico, o DSM-5, porque aqui, uma boa parte da faculdade de psicologia, a gente entende as doenças mentais, os transtornos mentais. E esse livro é, digamos assim, a bíblia, né, desses transtornos e tal. Claro que, por exemplo, a psicanálise, a psicologia humanista, existencial, outras abordagens da psicologia criticam o DSM, que na verdade é feito pela Associação Psiquiátrica Americana, mas ele é um livro também que ele tem o seu valor por ter essa questão toda da estatística, por tentar sistematizar os transtornos mentais, e nessa edição especial do DSM-5 ele está bem melhor, ele está bem mais fluido, vamos dizer assim, ele não é mais tão rígido sobre a questão dos transtornos mentais, porque ele foi muito criticado, né, justamente. Ele teve um processo de elaboração do DSM-4 revisado para o DSM-5, levou quase 10 anos. Então, ele sofreu realmente grandes reformulações, ele está bem mais interessante, né? Criticável ainda, é possível a gente continuar criticando, de certa forma, alguns dos transtornos, ou até a forma como ele é sistematizado, mas ele é um livro fundamental para a área da psicopatologia, para a gente entender os transtornos mentais. Bem, com esses livros eu gostaria de encerrar o nosso vídeo de hoje. É difícil para mim fazer esse levantamento aqui das listas com os principais livros, porque a gente tem centenas de outros livros importantes e igualmente importantes. Tenho certeza que o pessoal vai falar sobre os livros da psicologia humanista, né, o Rogers, o Maslow, né, psicologia existencial também, que é a terceira vertente, tá? A psicanálise, por um lado, e os autores que acabaram, de certa forma, derivando ou contribuíram com Freud, como foi o caso do Jung. A psicanálise como uma primeira área, a psicologia comportamental como uma segunda área, uma segunda abordagem, e a psicologia humanista como uma terceira via. A gente tem psicologia transpessoal, psicologia positiva, eu falei para vocês, do Martin Seligman, que é mais recente, tem a Mindfulness Psychology. Isso só para dizer algumas das principais abordagens teóricas sobre o que é a psique, o que é a psicologia. A gente teria também que fazer um vídeo sobre cada uma das áreas de atuação, né? Psicologia jurídica, psicologia hospitalar, a psicologia do trânsito, a psicologia criminal, a psicologia
educacional, escolar. É muito difícil a gente fazer um vídeo e realmente citar, conseguir falar tudo o que é importante em termos de literatura dentro da nossa área. Mas é claro, nosso objetivo aqui foi dizer sobre livros que estão, para quem está começando, para quem quer estudar um pouco mais sobre psicologia, para quem está começando a faculdade ou tem interesse de começar, e também dar algumas indicações. Esses livros que eu citei são muito legais, mesmo para quem já está dentro da faculdade, está se formando. Acho que são livros que a gente tem que ter, são livros, digamos assim, básicos, né, na minha opinião. Mas, enfim, vou encerrar o vídeo aqui. A gente pode continuar conversando nos comentários, tanto dentro do YouTube quanto também no nosso site psicologiamsn.com. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo. Obrigado!